Chapada Diamantina é uma estrutura sedimentar depositada em uma bacia no centro do estado da Bahia. Esse material ele começou a se depositar há mais ou menos 1,3 bilhão de anos atrás, de modo que o processo de depósito em camadas, em estratos, é facilmente percebido em alguns pontos dessa estrutura. A estrutura ela compreende aproximadamente 400 quilômetros, de norte a sul, no centro do estado, e observando na sua porção voltada para o leste, nós vamos ter a entrada aqui na região de Iramaia, no município de Iramaia, pela parte sudeste da Serra do Sincorá. Então esse sudeste da Chapada Diamantina, onde nós estamos observando agora, no Campo do Meio, é tranquilo para perceber esse material sedimentar, a estrutura de uma bacia que foi soerguida há mais ou menos 700 milhões de anos atrás. Então ela foi soerguendo paulatinamente. Os patamares eles foram levantando em períodos distintos e apresentando todo o material que foi depositado durante o período anterior. Portanto, assim, a partir do Campo do Meio, que é esse povoado que nós estamos aqui agora, nós vamos perceber esses patamares, como se observa aqui ao fundo. E aí virá um segundo pavimento, depois um terceiro e um quarto, que é o patamar superior, que já é no Campo Redondo, observando ali em direção ao Bonfim e ao Sincorá da Serra. Então o percurso que nós vamos fazer agora vai envolver, além do Campo do Meio, vai envolver o povoado da Raposa, que é o segundo e terceiro patamar, e o quarto já no Campo Redondo, com vista para o Bonfim e também o Sincorá da Serra. Então o vale que aprofunda a dissecação dessa área aqui é o Vale do Rio da Vendinha. Na sua margem direita, a estrutura da serra encabeça ou está disponível para se observar a partir da porção de quem vem do leste. Então, assim, situando-se onde nós estamos desenvolvendo o percurso entre Iramaia e o povoado de Campo do Meio e o povoado da Raposa, nós vamos observar essa serra como esse primeiro patamar. Qual a importância dessa serra para a comunidade local? Então, essa serra ela se organiza, do ponto de vista cultural, como uma estrutura de patrimônio religioso. Então as pessoas se identificam como se fosse o ponto mais alto e ali se instalou um cruzeiro, onde as pessoas vão fazer devoção, onde fazem reverência a essa estrutura rochosa de camadas de sedimento. Portanto, assim, pode-se considerar essa serra, que é conhecida como Serra do Sincorá, como um ponto de visitação, e também é passível de visitação turística para quem vem conhecer essa região aqui. Bom dia a todos que estão ouvindo esse vídeo, esse relato. Meu nome é Flávio Marçal, eu sou fazendeiro, sou agrosilvicultor, sou de Vila Velha, Espírito Santo, moro aqui há 14 anos e no desenvolvimento de floresta sustentável a gente descobriu aqui o ecoturismo, que a gente vem desenvolvendo há 14 anos, trazendo pessoas para conhecerem e divulgar o lugar. E é muito bacana, Então a gente vindo com um projeto de plantar árvores, também conseguimos introduzir no município o ecoturismo sustentável. E aqueles que quiserem vir conhecer, sejam bem-vindos, tá bom? Pois não, meu nome é Rita de Almeida Medrado. Esposa de Georgito Carvalho Medrado, prefeito aqui do município, e aqui ele se instalou em 65 quando comprou a Fazenda Raposa. Plantou 60 hectares de café e hoje não existe mais o plantio, mais a cultura do café, mas hoje é pastagem, certo? Como gosto muito do local e resolvi fazer um investimento para mim própria, para moradia, para férias de meus filhos e netos, mas também pensando no turismo, E o turismo que está chegando, eu estou me preparando para receber os turistas na construção de alguns chalés e da minha própria casa,
caso seja interessante para o locatário. Então, a Serra da Raposa são, se não me falha a memória, são 7 quilômetros, né, de serra, né, de paredão. E antes de mim, no sentido de divulgação, veio o Marçal, né, o Flávio, e ele tem alguns vídeos com figuras rupestres, uma história mais apropriada, vamos dizer assim, ele tem mais propriedade nesse sentido, porque pesquisou mais. Então, nosso paredão é muito lindo e as figuras rupestres, tanto tem aqui, como na própria propriedade, tem uma Lapa do Caboclo, a Vendinha, e é muito rico de história, né? Os nômades há milhões de anos, né, vieram por aqui e aqui passaram um período e deixaram suas marcas registradas de como viviam na época, o tipo de criação, de alimentação, e foi registrando aí, e aqui está esse registro. A Raposa contém 9 roteiros turísticos, né? Desde roteiros do nível 1, que é o nível mais leve, a nível 5, né? Onde que podemos fazer esportes radicais de arborismos, escalada, né, conquista de mirantes. Contamos aqui com 49 cachoeiras dentro do vale do Complexo da Raposa, como também de contexto histórico e arqueológico, né? Que aqui contamos também com Estrada Real, contamos também com Lapa Rupestre, que são mais de 5 lapas com pinturas rupestres espalhadas pelo vale. Então aqui o visitante, ele de todo o perfil pode vir, que ele vai gostar muito, tá? Desde pessoas que amam fotografia de natureza, fotografias de aves, como fotografia de aventura. Bem, aqui nós estamos agora no Mirante da Serra da Raposa, é o conhecido Mirante da Raposa. Continuando o que eu havia explicado no Campo do Meio, esse ponto aqui onde nós paramos agora é o terceiro patamar de soerguimento tectônico, né, dessa área que foi soerguida, como eu citei, aproximadamente 700 milhões de anos atrás. Aqui já tem uma condição mais didática, porque observa-se nesse terceiro patamar, né, daqui da Serra do Sincorá, a feição, né, a parte do extrato de rochas sedimentares com a definição de uma grande camada, né, que foi depositada aí durante mais ou menos 200 milhões de anos. Aí ela levantou, né, no processo de soerguimento e apresentou-se para a paisagem. Esse material ele vem sendo desgastado, né, por intemperismo físico, por conta da ação da água da chuva, por exemplo, né, e também a ação do vento que desgasta, vai solapando as rochas, porque o material que compõe a estrutura de rochas aqui da Chapada é um material quartzoso, então é como se fosse areia, né? Então essa areia acumulada numa grande bacia, ela foi resultado do desgaste das primeiras rochas que se formaram no planeta, as rochas ígneas, intrusivas, né? Magmática. Portanto, essas rochas que foram desgastadas a partir do processo de intemperismo, que durou aí aproximadamente 1 bilhão e 700 milhões de anos, esse material, esse sedimento, ele foi acumulado, foi o que formou a Chapada Diamantina, que é uma bacia sedimentar. Não, primeiro assim, a ação interna, a ação endógena, né, ela quebrou a estrutura, né? Depois o intemperismo, ele veio atuando e atua ainda, né? Continua. Tanto é que essas estruturas que aparecem na paisagem, denomina-se morros testemunhos. Né? Eles estão testemunhando uma área que existia, uma antiga superfície que existia
E essa superfície ela foi desgastada, apresentando hoje o que resta, né? Que é a parte mais resistente da rocha que se formou. Então, no bloco todo de rocha que se formou a partir do material sedimentar, depois que ele levantou, os canais hídricos ele foi recortando, então, o intemperismo físico por conta da força da água. Aí é a força endógena, que é o que provoca a estrutura que construiu, que levantou isso aqui, né, que é a força de dentro da terra, foi o processo de soerguimento, de levantamento. E a força exógena, né, que é o intemperismo, foi quem deu a feição de todo esse bloco, como nós estamos vendo aqui. Então o Vale da Raposa é bastante didático para você mostrar para o visitante, para o turista, para o estudante, como é que deu, né, como foi a gênese de todo esse bloco aqui da Serra do Sincorá. Aí observa-se aqui ao fundo, né, o vale do Rio da Raposa, que tem outros rios que drenam para ele, a bacia hidrográfica do Rio da Raposa, e ao fundo observa-se o Vale do Rio de Contas, né, que aqui você vai ter um divisor de água entre o Rio de Contas e o Rio Paraguaçu. Então nós estamos aqui na Raposa justamente nesse ponto que divisa a bacia do Paraguaçu, que é um importante rio do estado da Bahia, com a bacia do Rio de Contas, que é outro rio importante. Todos dois nascem na Chapada, o Rio de Contas nasce em Piatã e o Rio Paraguaçu nasce aqui no município de Barra da Estiva. Esse Rio Paraguaçu ele recebe águas aqui do Rio Una, né? Por consequência do Rio Una, recebe do Rio Santo Antônio. Então esses rios que nascem aqui, eles drenam para a bacia do Paraguaçu. Então aqui nós estamos no sudeste da Chapada Diamantina. A Chapada é uma área, um relevo, né, soerguido, como eu citei, que está situada no centro do estado da Bahia. Então, portanto, os municípios que compõem essa área aqui da Chapada Diamantina, como Barra da Estiva, Iramaia, Ibicoara, Ituaçu, Tanhaçu, Contenda do Sincorá, eles compõem uma ponta da Serra do Sincorá, que aí eu estou denominando de sudeste da Chapada Diamantina. Certo? Então é uma região bastante interessante para conhecer, é uma região com riquezas, né, com belezas cênicas, com paisagens ainda intocadas, pouco conhecidas, né, pelo fato de o acesso ter sido, né, difícil, então ficou bastante preservada essa área aqui durante muito tempo, e o município de Iramaia agora está provocando uma discussão para que os turistas venham conhecer essa área aqui da Serra da Raposa. A estrutura de soerguimento, que atinge níveis de 700, 800 metros, né, até 1000, aí terá um clima aqui frio, um clima frio, subúmido a seco. Então temperaturas, elas têm média aí de 20 graus, né, no período mais frio, e no período que é verão as temperaturas sobem um pouco, então a média vem para 24, 26 graus. Então podemos considerar como um clima frio, subúmido a seco, nos pontos mais elevados. Na parte de Iramaia da depressão, que não é a parte da Chapada, nós temos climas, né, semiáridos. Então Iramaia é um município que tem dois climas bem distintos. O clima frio, subúmido a seco, nessa área aqui da Chapada Diamantina, que o pessoal conhece também como a parte dos Gerais, e um clima semiárido na parte que compreende a depressão, né, da bacia dos tributários do Rio de Contas. Então eu acredito que a sazonalidade, né, ela vai existir, mas a riqueza e a quantidade do potencial que existe aqui de locais para ser visitados, né, contempla boa parte de um período anual. Então os meses, por exemplo, que compreende outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, são meses que a pluviometria aumenta. Então essa pluviometria aumentando, dá para perceber cachoeiras efêmeras, né, com um maior volume de água, que aqui boa parte dos rios também são rios intermitentes. Nessa condição dos rios ter capacidade intermitente, ela não vai fluir água durante todo o ano. Então, portanto, talvez o turista ele não quer ver uma área que não tem água. Então, ele vai observar um fluxo maior de água, tem água, né? Mas o fluxo diminui durante o período de seca. Mas no período de verão, que a pluviometria aumenta na região, aí ele vai ter fluxo maior de água nas cachoeiras. Por exemplo, a cachoeira da Raposa, a cachoeira do Fundão, ela aumenta o fluxo de água, a despeito de sempre, né, provocar a queda d'água, mas o fluxo dela aumenta geralmente no período de verão, né? Ou no inverno também, com algumas chuvas que ocorre chuva de relevo, né? Aparece também o fluxo de água, que é essa visão que nós estamos tendo aqui, é justamente para a Cachoeira da Raposa, Cachoeira do Fundão, que ela margeia aqui o vale do Riacho da Raposa. Então assim, o turismo ele pode ser potencializado aí com plano para que ocorra durante todo o ano. No período de inverno, deve-se atingir essas áreas mais altas para, por exemplo, contemplação, né, para andar em trilhas a cavalo, conhecer a estrada real,
conhecer comunidades, conhecer a cultura do povo, a cultura das pessoas que, por exemplo, produzem farinha, que produz com a farinha o subproduto da mandioca, né? O biscoito, o beiju, conhecer as pessoas que, por exemplo, trabalham a palha do licuri e confeccionam esteiras, chapéus, entre outras atividades culturais que são importantes na região e pode ser incluído no turismo de comunidade. Quem vem para uma trilha vem com a perspectiva de preservação, de conhecer, né, de visualizar, de vislumbrar. Então a contemplação ela exige uma espécie de simplicidade, uma interlocução com a natureza. Né? Portanto, assim, o turista ele vai visitar essas áreas, ele vai fotografar, né? Ele vai levar essa imagem, ele vai levar lembranças e vai deixar justamente isso, né? As suas pegadas, suas marcas, não deixar o lixo, né? Não quebrar a plantação, não jogar materiais que possam provocar incêndio, porque a vegetação da Chapada ela é bem específica, né? E tem uma certa fragilidade em relação a esse tipo de ataque. Então, assim, quem vem para essas áreas vem visitar locais que tem espécies que só existem aqui, né? Tem espécies endêmicas da flora e da fauna. Então, assim, pesquisadores de vários locais do mundo, da Inglaterra, né, dos Estados Unidos, da França, pesquisadores aqui do Brasil, de São Paulo, da Universidade aqui do Sudoeste da Bahia, da UFBA, eles visitam a Chapada para desenvolver pesquisas, tanto da flora como da fauna, né, que são bem específicas daqui. Estamos aqui na Fazenda Eco da Chapada, numa trilha super leve, que atende o perfil de pessoas de recém-nascidos até pessoas de 90 anos, de tão fácil que é o acesso a ela. É uma trilha que para se chegar no corpo de água, levamos 30 segundos, né? Meio minuto praticamente, pode-se dizer, né? E ela aporta todo o perfil de todas as pessoas, desde hidromassagens, a poços para crianças de 9 a 12 anos, a poços de nado, que são os mais profundos, isso no espaço de 100 metros. Então é uma trilha sossegada para aquela pessoa que gosta de um lugar sossegado, que não gosta de andar muito, que tem problemas. Então até cadeirante vem aqui. Então eu recomendo, viu? Fica no povoado da Raposa, Chapada Diamantina, Bahia, Fazenda Eco do Chapada. Seja bem-vindo. Então, minha família já é da área do turismo, né? Meu pai trabalha com turismo, com caverna, né, exploração de cavernas, e trabalhei bastante como guia. E quando eu cheguei aqui eu fiquei maravilhada, né? Eu falei, nossa, mas como que eu não conhecia aqui, que eu nunca tinha ouvido falar da Raposa, né? Eu fiquei encantada e todo dia ainda me encanto com esse lugar, porque é muito lindo e tem um potencial incrível, né? É lindo o lugar e a vista, né? A paisagem, quando tá com as cachoeiras em épocas de chuva aqui, realmente um lugar encantado. O que a Raposa oferece de diferencial em relação ao Vale do Pati, ao Vale do Capão, é que ela é uma trilha fácil, é uma trilha que você consegue fazer, que é a trilha mais longa, que é 23 quilômetros, você consegue fazer em um dia. Então você vai e retorna e está dentro do povoado, o povoado sossegado, bem receptivo. São trilhas que você faz e volta no mesmo dia sem problema. E com recursos, né? Que são curtas e constantemente em corpos de água. Temos a infraestrutura, né? Já temos hospedagem, já temos campings, né? Já temos guias, né? Profissionais trabalhando já aqui na região, que é eu e o Marcos, né? Que é nosso amigo aqui também, que trabalha com ecoturismo. E a pessoa que vir pode ter certeza que ele vai ser bem recebido, vai ser bem hospedado. A hospedagem é rural, né? Mas é tudo certinho, é tudo muito bacana, organizadinho. Temos o camping também. E pode vir com certeza que não vai se arrepender, tá bom? Aqui estamos prontos para receber
pessoas de qualquer lugar, seja dentro do nosso país, como também estrangeiros. A nossa Chapada Diamantina é muito rica, muito linda, e eu posso falar a priori da raposa, que é uma ainda não muito conhecida, ainda pouco explorada, mas estamos aqui de braços abertos para receber, tá entendendo? Qualquer turista. A comunidade, os nativos são muito camaradeiros, receptivos, e a nossa alimentação aqui natural, a batata baroa, o peixe pescado de anzol, a culinária é muito rica. Iramaia, ela é rica, muito rica em potencial de ecoturismo sustentável. Ela tem desde savanas, serras, cachoeiras, poente, nascente, exuberante, que aos olhos de qualquer um não tem como negar a beleza da região. A região da Chapada, para mim, é uma das mais bonitas de toda a Chapada, porque tem dezenas de cachoeiras intocadas, né? Como a gente vem divulgando aí, e é por aí.